Hello everybody, how are you today? Vamos mais um momento aqui nosso de língua inglesa, aula remota, mas é isso aí que a gente tem por enquanto, não deixem de estudar, tá certo? Eu estou acompanhando a visualização do vídeo e estou acompanhando também a realização das atividades. Muito bem. O assunto de hoje, pessoal, é um assunto tranquilo, tá certo? Eu não posso negar para você, é um assunto extenso. De uma forma em que a gente não vai estudar tudo hoje, a gente vai estudar ao longo do ano, tá certo? Hoje a gente começa a falar desse assunto, né? Vocês já viram certamente em outros momentos, tá? Então, deixa eu botar outra fonte aqui que é melhor. Pronto, vou botar essa aqui. Então, let's talk about phrasal verbs, ok? O que são phrasal verbs, tá certo? Phrasal verbs, pessoal, são combinações que a gente faz. Claro que se o nome é phrasal verb, tem que ser sempre entre um verbo e alguma coisa. Essa alguma coisa, geralmente é uma preposição, tá? Ou um advérbio. Né? Como vocês podem ver aqui embaixo, eu coloquei um exemplo, veja, tem um verbo to call, né? E você pode dizer em inglês call for, call in, call off or call up. Né? Veja, eu não tenho a pretensão de esgotar todas as possibilidades de phrasal verbs de todos os verbos. É só para dar uma noção e, claro, vou usar com vocês os que são também mais usuais, né? Os que a gente encontra mais em textos, ok? Let's see. When we talk about phrasal verbs, we talk about the verbs that we can change the meaning if you change the complement of this verb, ok? Então você muda o significado se você muda o complemento. Vamos começar a chamar de complemento porque pode ser hora preposição, pode ser hora de verbo, mas eu vou trabalhar basicamente hoje com preposições, tá? Então vê só, você pode ter uma frase, né, quando você diz assim, he called the teacher. Aí é a frase tranquila, não tem phrasal aqui, tem apenas um verbo, né? Vocês conseguem traduzir essa frase sem maiores problemas, tudo bem? Aí vamos dar uma olhada, por exemplo, na expressão call for. Veja, quando eu tenho um call for, a ideia aqui é de exigir alguma coisa. Não é apenas chamar alguém, você exige, você está requerendo alguma coisa, entende? Então, a ideia aqui para call for, deixa eu colocar aqui, ficaria, por exemplo, assim, this work calls for a lot of patience. Veja, esse trabalho exige, né, muita paciência. Então, a ideia do call for não é mais aquela ideia inicial apenas de chamar alguém. Você não vai chamar a paciência, né, pessoal? Come on, let's go. Então, a ideia aqui é que você entenda que call for já tem um significado diferente. Então, toda vez que você quiser dizer a expressão exigir, você vai usar a forma call for. Mas você também tem a forma aqui, ó, segundo exemplo que eu estou dando para vocês, é a forma call in. Né? Call in é chamar. E aí você vai perguntar, mas teacher, qual a diferença desse chamar para o primeiro lá, né, do primeiro exemplo? Gente, é porque aqui chamar no sentido de estar convidando alguém, né, de convidar alguém a fazer algo, tá certo? Você pode dizer, por exemplo, a specialist was called... I'm sorry, deixa eu recomeçar essa frase. A specialist was called in to give his opinion about the coronavirus. Né? Então, o especialista foi chamado para dar a opinião dele sobre o coronavírus. Ou seja, ele foi convidado a fazer isso. Né? Não é simplesmente chamar alguém no meio da rua, chamar um professor na sala de aula, tá? Vamos para o terceiro momento, que é quando a gente fala aqui call off, ok? E falando de call off, a gente está falando de cancelar. Veja que já muda um bocado dos outros três significados que a gente viu até agora, tá? Call off, a ideia aqui é cancelar alguma coisa. Então, você diz assim, the game was called off because of the virus, né? Então, você diz, o jogo foi cancelado por causa do vírus, né? Então, a call off aqui, já esse offzinho, estão percebendo que sempre essas partículas aqui, né? Eu vou chamar de preposições, não que são preposições. Essas preposições aqui que a gente coloca in the end of the verbs change the meaning of the verbs all the time, okay? Let's see. The next example is about call up. Call up is the same idea of the example number one, okay? You can say
Call me up tomorrow morning to study English, okay? And we can use call up to talk to someone by phone, okay? You will use a phone to call to someone, ok? Então, call up aqui é isso, telefonar, né? Ficou claro para vocês. Ok, guys? Let's see. Good, very good. Ok, pessoal, vamos lá? Então, the next phrasal verb that we will study today is to get, okay? The forms that we use get in the phrasal verbs. So, when you say get, we have lots of meanings, ok? Tem muitos significados. Eu não ousaria traduzir para vocês get, porque get, você pode dizer, por exemplo, I get your opinion, I get your idea. Né? Você pode dizer, I get your, I don't know, I get your thoughts, ok? Você pode dizer get muita coisa. E aí vamos concentrar aqui então no sentido que a gente está vendo aqui em cada um desses sentenças aqui abaixo, tá? Então vamos lá. A primeira ideia, né, a ideia do get in é entrar, tá? Então eu posso dizer alguma coisa como How did the cat get in here? Né? Como é que o gato entrou aqui? Né? Então essa é a primeira ideia. Get in quer dizer entrar em algum lugar, tá? E aí você tem a forma get off, né? Que aí é um pouco diferente já, a ideia aqui é de descer, tá certo? Por exemplo, quando você diz assim, uma ideia de descer apesar de que alguma coisa aconteceu, mais ou menos assim. A ideia, por exemplo, numa frase seria, deixa eu ver. She got off the bus and went into a drugstore. Né? Então a pessoa desceu do ônibus, por exemplo, né? E entrou aí numa drogaria, tá certo? Se get off é descer, então vamos para o próximo aqui embaixo, tá? Que é, of course, get on. E aí get on, vocês já mataram aí porque que eu disse, né? É uma dupla aqui com get off. Se get off é descer, get on é subir, ok? Então você pode dizer, por exemplo, deixa eu usar uma frase no passado, porque get, você sabe que no passado fica got. Então, he got on his horse and rode away. Né? Então ele subiu no cavalo e andou por aí, né? Verificando que a quarentena continua. Tudo bem? Então, vamos para o próximo passo, que é falar de get out. Get out é preferido aí das mulheres, vocês viram no filme muitas pessoas dizendo aí get out, ok? Então, get out é o quê? Get out é saia, ok? É o verbo sair, tá certo? Veja que destoa dos demais, tá certo? Então, você pode dizer get out of here, por exemplo, saia daqui, get out now, né? Sai agora, né? Ou simplesmente get out. Né? Cai fora, te manda, ok? Bom, para quase finalizar essa conversa sobre phrasal de hoje, a gente tem aqui a expressão get over. E get over é superar alguma coisa, ou dependendo do uso, pode até ser você se livrou de um problema, então você superou aquilo, tal. É um pouco essa ideia daí, tá? Então get over você tem, por exemplo, have you got over your cold? Cold aqui é frio, é no sentido de gripe, tá, gente? Cold é frio, desculpa, mas aqui está sendo usado, pode ser gripe também. Então, eu vejo que eu usei aqui o tempo que a gente havia revisado, né, que é o present perfect. E aí eu tenho, ó, have you got over your cold? Você já, né, superou, livrou-se daquela gripe, superou isso, essa fase aí da sua vida. Eu espero que vocês nem peguem a gripe, né, quanto mais superando ela. Mas claro que se pegarem, superem, né? Tá, vamos lá. E para a gente terminar essa sessão aqui, porque a gente vai, se vocês contarem todos, eu separei 10 para a gente conversar nessa aula, tá? E aí numa próxima aula a gente conversa sobre mais outras formas de phrasal verbs. Então, temos aí, e claro, extremamente conhecido de vocês, o get up. O que é o get up, pessoal? Get up é levantar-se, é mexer-se, ou levanta, vamos lá. Isso é muito comum, cantores, né, artistas nos seus shows. Get up, come on! Então se levanta, vamos lá, todo mundo junto e tal. Então, deixa eu dar um exemplo
mais realista, né, que ninguém está indo para show nesses dias, se eu perguntasse a vocês assim, what time did you get up this morning? Né, eu espero que tenha sido no morning mesmo, tá? Então, que horas você levantou esta manhã, ok? Então, nós temos aqui get up com a ideia, obviamente, de ser mais um phrasal, né, na relação de vocês. Veja que se você mudar, né, só essa partezinha que vem depois, né, essas preposições, você muda completamente o sentido de cada verbo. Então é muito interessante ficar atento a isso e a estes usos, tá certo? Aí vejam, eu já vou passar agora um homework number 1, tá? Porque eu quero falar de um textinho lá no livro de vocês. Então, veja aí que eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês escolham, tá? 5 desses 10, tá certo? E coloquem na descrição do vídeo 5 frases usando esses verbos aí. Tudo bem? Legal? Pessoal, veja só, eu vou convidar vocês agora a take your books, né, pegar os livros de vocês e darem uma olhadinha, tá? Na página 35, tá certo? Unity 2, na unidade 2, tá certo? E eu gostaria que vocês também, como tarefa de casa, né, eu vou colocar aqui, respondessem a question number 1, tá? Questão número 1 aqui, tá? Então vocês vão olhar aqui que eu tenho várias, nós conseguimos ver, eu vou colocar, acho que eu coloco a página aqui, fica melhor, né? Conseguimos ver aqui vários filmes, tá certo? E vocês vão responder aqui, vão ler aqui essa partezinha aqui a respeito do um resumozinho, um sumário de cada filme, né? E vocês vão responder isso aqui, porque isso aqui vai ser a introdução para a gente conversar na aula da semana que vem, tá certo? We will talk about regrets, ok? O que são regrets? Arrependimentos. Então eu quero saber se tem alguma coisa na sua vida que você já se arrependeu de, né? E todos, quer queira ou quer não, todos esses filmes aqui vão tratar um pouco dessas questões, né? Vão falar um pouco disso aí. Pessoas que se arrependeram de ter feito, eu não sei se vocês assistiram algum deles, mas é uma discussão boa aí para a nossa próxima aula. E nossa próxima aula a gente vai fazer diferente. Eu vou começar então com a questão de interpretação de texto. A gente vai discutir basicamente, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, o texto que está na página 38 de vocês, tá? Então, bye bye, foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Façam as atividades, não esqueçam disso, tá? E quando for na próxima aula, a gente vai conversar sobre essa leitura e já vão pensando aí se vocês têm algum regret, se vocês têm algum arrependimento na sua vida, tá? Então a gente conversa isso na próxima aula. See you, kisses a lot.